Vou falar em inglês, então os tradutores podem traduzir da forma correta. Você pode me acompanhar. Agora, eu apresento outra amiga de Bradford, na Inglaterra, doutora Gillian Proctor. Ela vai apresentar a palestra dela agora. E ela é uma psicóloga clínica de norte do Bradford, do time de Bradford, e, e, e uma pesquisadora honorária da Universidade de Bradford para seus interesses especiais são os políticos e políticas de poder. A autora e co-editora do Encontrando o Feminismo e Politizando a Abordagem Centrada na Pessoa e a Agenda para a Mudança Social. Ela, no momento, explora as dinâmicas do poder em sua nova relação com o seu cachorro. Então, Gillian, a audiência é sua. Ok. Muito obrigado, Márcia. Preciso atualizar meu currículo. Quando eu fiz esse currículo, eu tinha conseguido um cachorro e realmente agora eu tô conseguindo um outro cachorro no momento. E é engraçado como funciona de novo, mesmo nesse momento que eu já tô com um segundo cachorro. Mas agora também eu leciono em outra universidade. Antes de eu começar a compartilhar minha tela, eu vou me manter focado aqui numa apresentação de PowerPoint para tentar ajudar os tradutores. Por favor, me peça para ir mais devagar, que isso acontece muito. Mas antes de eu começar, eu quero agradecer a Kristen Sussman, que ela fez as caricaturas e ela ajudou muito. Ela fez as animações para que isso funcionasse melhor. Então isso fez que tudo ficasse muito mais entretido e bonito. A Krista está aqui hoje e agradeçam ela, por favor. Eu coloquei ela sem querer na sala de espera. Peraí, eu trouxe ela de volta. Ela voltou. Krista. Deixa eu encontrar ela aqui. Tem tanta gente. Tá mudo, Márcia. Márcia tá no mudo. Ela não tá vendo que ela tá no mudo. De qualquer forma, eu vou continuar. Depois ela volta. Espero que funcione a compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a apresentação? O que eu quero falar sobre hoje é as questões existenciais, principalmente no contexto da Covid. Sempre fui fã de questões existenciais, mas no momento, contexto atual, parece mais relevante ainda do que normalmente é para mim. Eu quero explicar o porquê. Então, a primeira
questão existencial que os filósofos se focam é encarando ou evitando a morte. Isso é o que vou mostrar hoje. Vou falar também da angústia existencial, se não lidamos com a nossa morte. Vou falar sobre Nietzsche, sobre a ideia do homem trágico, e que ele usa a figura mítica de Apolo Dionísio para ilustrar isso. Vou mostrar que durante a Covid fomos de uma crônica, de uma ansiedade crônica aguda como resposta. Vou falar sobre novos hábitos e identidades que podemos ter durante o Covid. Vou falar sobre a minha percepção emocional aumentada durante esse tempo. Gostaria de saber se isso ressoa com as pessoas. Vou falar também sobre minha percepção da minha falta de controle e as restrições do meu poder na vida. Falar aí também sobre a solidão existencial. Vou falar então depois sobre o número 9, onde teremos um pouco mais de esperança e positividade, e falarei sobre o encontro como uma resposta para essa solidão existencial. E isso é o que faremos na próxima meia hora. Então, a filosofia existencial vai junto com a região em declínio no hemisfério ocidental, nessa capacidade de ter que acreditar numa vida melhor depois da morte. Então, o Sartre, ele fala sobre a ideia sobre enfrentar ou evitar o fato da morte. E ele sugere que ignorar o fato que vamos morrer é viver em má fé. E muitos de nós fazemos muito isso. A morte parece que acontece com qualquer outro, menos conosco. Mesmo que aconteça para mim, é muito depois, na verdade. Eu tenho que ser muito velho para morrer, né? Mas a figura da morte está sempre próximo, sempre à espreita. O que o Sartre e outros existencialistas sugerem é que mesmo que tentemos evitar a ideia da morte, ela chega, nós não podemos evitar. E é nesses tempos, ou quando tentamos encarar essa ideia em boa fé, o que vem disso é a angústia existencial. E a angústia pode chegar no meio da noite. Figuras espectrais da morte. Quanto menos queremos pensar sobre isso, não é uma experiência muito prazerosa. Essa angústia pode ser um resultado de pensar na morte ou perceber-nos próximos da morte de outras pessoas, mas também pode vir de perceber que a nossa vida é limitada. E somente nós podemos fazer as escolhas de como vivemos nossa vida, com tão pouca informação. E habilidades para prever como essas possibilidades vão acarretar, em que elas vão acarretar. Outra preocupação existencial é como damos sentido ao sentido da vida.
forma como podemos dar sentido à nossa própria individualidade. Isso só pode ser uma resposta individual. Mas os filósofos existenciais sugerem que isso é parte de ser humano. Tentar chegar nessa resposta, nesse significado. Outro conceito essencial é a solidão existencial. A ideia de que todos nascemos solidários, todos em nossa própria experiência dentro de nós mesmos, e que morremos sozinhos, e que ninguém consegue compartilhar realmente tudo que nós vivenciamos dentro de nós mesmos, mesmo não importa o quão empáticas as pessoas possam ser. Simone de Beauvoir fala sobre a ambivalência trágica que vivemos ao ser humanos. A ambivalência entre ser autônomo, soberanos de nós mesmos e únicos, e ao mesmo tempo ser completamente dependente de outros, que de fato são completamente imprevisíveis. Isso pode causar muita ansiedade. Essa situação que vivemos agora, no Covid, é uma crise existencial que todos estamos encarando juntos. Durante o Covid, questões de vida e morte estão, com certeza, no front. Se estamos preocupados com nossa própria morte ou daqueles próximos a nós, ou mesmo que não pareça próximo de nós pessoalmente, estamos muito mais próximos às pessoas ao nosso redor com quais podemos estar vivendo, principalmente quando estamos tendo que manter distância dos outros. Podemos fazer questionar realmente os significados de nossa própria vida. Estamos com aquelas pessoas que queremos realmente estar próximos? Estamos fazendo o trabalho que queremos realmente fazer? Encarar essa potencial de morte, mesmo principalmente quando não temos lugares que podemos nos virar para que nos dê a resposta, pode ser algo que nos causa uma angústia existencial. Durante o lockdown, durante a quarentena, tivemos muitas oportunidades para reflexão e pensar nos nossos próprios valores, quando nossas rotinas familiares desapareceram. Me permitiu muita oportunidade para estar no presente, mais dentro dos meus próprios sentimentos e percebendo eles mais percepção dos próprios. Me tirou da posição normal de fazer planos, do qual eu sou muito boa. Mas durante o Covid é impossível fazer planos, na verdade. E eu tenho que estar muito mais presente no aqui e no agora. Para mim, a crise existencial são os tempos onde eu sinto mais viva, mais engajada comigo mesma e o mundo. E eu acho que, de certa forma, é porque eu estou muito mais no presente do que eu estava sendo. E é engraçado que, nesse ponto, é quando mais as nossas crises existenciais anteriormente foram muito individuais, como passar de uma idade ou perder alguém que era amado para mim, mas dessa vez há algo diferente sobre estar junto com todo mundo encarando tal crise e a possibilidade de trabalhar nisso com outras pessoas. No entanto, eu não quero subestimar quão difícil é estar nessa angústia existencial e encarar essa ansiedade no momento. Como mostra essa imagem, talvez não seja exatamente a experiência profunda que esperávamos que fosse quando podemos estar presentes e junto com nós mesmos. Existem monstros também, monstros à espreita também. O próximo conceito que eu quero falar é sobre o homem trágico de Nietzsche, que é outro filósofo existencial. O que eu quero falar aqui é sobre as respostas possíveis que podemos ter se tentamos vender em boa fé
percebendo a nossa vida limitada e as restrições que nós temos e as mortes que são inevitavelmente o final das nossas vidas. Nietzsche discutiu os caracteres sobre os deuses Apolos e Dionísios, e Mitchell, um analista, psicólogo, usou as ideias de Nietzsche que ele achou uma boa ilustração, e é muito interessante para mim ver isso com esse contexto do convite. E eu quero que vejam a minha foto aqui e imaginem o que eu estou dizendo. Nós estamos em uma praia ensolarada, a melhor praia possível para fazer um castelo de areia. Aquela areia perfeita para fazer um castelo de areia perfeito, perfeita composição de areia. Temos duas figuras, o Apolo e o Dionísio. Primeiro, Apolo. Ele está ocupado, sem parar, fazendo o maior e melhor castelo possível de areia. Tem torres, bandeiras, castelos gigantescos, sem perceber que está vindo uma maré subindo. Dionísio, de outro lado, ele está percebendo bem a maré e se pergunta por que eu vou fazer alguma coisa. O Apolo está lá gastando sua energia, eu não vou nem fazer nada, vou só deitar aqui. Para Nietzsche, o homem trágico é a maneira mais plena para se viver. E ele vê isso como equilibrar as dimensões de Apolo e Dionísios. O homem trágico, ele vai atrás dos projetos de sua vida sem a ilusão da imortalidade. Ele é criativo, mas não devastado na luz da desilusão de seus projetos criativos. Steven Mitchell explica: a limitação inevitável da realidade não obscurecem a paixão com a qual ele constrói seus castelos. Na verdade, as realidades inexoráveis adicionam uma pungência e doçura à sua paixão. Então, há algo sobre se nós realmente conseguimos viver mesmo sabendo que a morte vai chegar, a vida pode ter mais sentido, pode ter mais vivacidade. Não sei se as pessoas vão se relacionar a isso, mas eu me vejo sendo tanto Apolo quanto Dionísio em relação ao Covid. Eu tive momentos de Apolo no Covid, fazendo tudo o que eu podia online, tudo o melhor possível, o mais rápido possível. Eu tive momentos de Dionísio também, falando, pra quê? Para quê? Qual é a razão de fazer? Eu desisto. Eu estou tentando chegar num approach de mulher trágica, tentando equilibrar os dois. Isso é o Apolo e Dionísio. Quero falar sobre a noção da ansiedade e trauma no Covid. Acho que nós saímos agora da fase da novidade aguda para uma coisa muito mais crônica. Não é mais o novo normal somente, mas uma situação estressante que contínua, que provoca a ameaça ou a morte efetiva está sempre como constante, mesmo que nós a negamos que ela possa estar próximo de nós ou que nós não experienciemos ela próximo de nós. No estresse agudo, nós podemos responder com situações de lutar ou correr, ou de congelar ou responder. Mas eu acho que agora é um pouco diferente nesse estresse crônico. Eu não quero definir isso como uma situação traumática para todo mundo, mas certamente pode ser para alguns. Por exemplo, mulheres que estão presas com seus companheiros violentos ou pessoas com tanta pobreza que estão com dificuldade de sobreviver.
E eu acho que a descrição de Judith Herman sobre o impacto das situações cronicamente traumáticas pode nos ajudar a perceber algo. Ela fala sobre duas possibilidades do trauma crônico. E eu realmente me identifico com isso. E uma delas é a hipervigilância. Eu me vejo, durante o Covid, constantemente monitorando a proximidade dos perigos, monitorando os sintomas que eu estou. Será que eu estou com um pouco de tosse? Será uma tosse é verdade? Será que eu estou sentindo o cheiro das cores? Será que eu estou quente? Será que minha temperatura está boa? É a minha resposta hipervigilante. E em outros momentos, eu estou identificado com a situação de dissociação que ela fala sobre o trauma, esquecendo completamente o que está acontecendo. Às vezes eu vou próximo, passo por alguém sem perceber que eu estou sem máscara, estou próximo das pessoas, tentando fazer uma coisa que eu gosto de fazer, sem nem lembrar que eu não deveria estar fazendo por causa do Covid. Então eu vejo que eu estou sempre flutuando entre essas duas respostas de trauma. Também gostaria de sugerir, nesses tempos de Covid, podemos desenvolver novos hábitos, novas rotinas. Podemos, talvez, nos tornar novas pessoas, desenvolver novas identidades. Estou surpresa com como eu não sinto falta nenhuma de socializar e eu achava que era uma pessoa social. Então estou mudando como me vejo. Merleau-Ponty nos lembra do nosso incorporamento, de como nos tornamos pessoas a partir de como nos interagimos com o nosso corpo. Ele diz que o mundo não é o que eu penso, mas o que eu vivo. Somos corporificados, corpos colocados no mundo e se torna a nossa subjetividade por meio de como habitamos o mundo. Isso é estranho no tempo de Covid, principalmente quando a nossa experiência é tudo online, que é de fato um desincorporamento, uma desencarnação. Nós nos tornamos 2D, nossos corpos se congelam à frente de uma tela. E eu me vejo que eu preciso de muito mais consciente para perceber as minhas necessidades fisiológicas e me tornar presente de corpo, ter que me mover, beber água, ir no banheiro, ter minhas necessidades sexuais satisfeitas. Existiam muito menos oportunidades durante a primeira quarentena, que existiam muito menos distrações para as minhas emoções. Eu não passava muito tempo com outras pessoas, então estava somente com mim mesma e minha própria experiência. Então eu experimentei minha própria experiência emocional muito menos ofuscada, como se as nuvens tivessem sido sopradas pelo coronavírus. Todos meus planos, toda a minha percepção de outras pessoas estava muito mais comigo mesma. Eu experimentei um novo nível de surfar as ondas de emoção que foram muito mais emocionantes do que eu estava acostumado. Eu consegui me focar muito mais em ser do que fazer. Muitas vezes foi bom, mas eu normalmente sempre fui meio ruim em fazer isso. Sem planos futuros, que era a minha coisa, que era o que eu mais fazia, eu não tinha opção a não ser estar no presente e comigo mesmo. Essa nova percepção e foco na minha emoção parecia uma boa oportunidade para mim. Eu queria me manter segurando a isso, mas eu não sei como conseguir me manter fazendo isso. Outra questão durante Okay. Do I need to go back? No. No. Okay.
But just after each sentence, if you make a little break, Sure. it will help. Yeah, of course. The issue of power or agency and our A questão do poder, do agenciamento do poder e controle. Foucault's early work focused O trabalho inicial de Foucault lidava com corpos dóceis. Esse era o termo do Foucault, corpos dóceis. we have no agency in this concept. Nós não temos agenciamento nesse conceito. Nós somos partes dos jogos de poder dos poderosos. Nós somos pessoas que fazem por nós, fazem a nós. Esse é o trabalho mais tarde. Ele fala muito mais sobre agenciamento pessoal, individual. E como usamos o poder para criar nossa própria identidade e nos estilizamos a nós mesmos. Dessa forma, ele viu o poder como algo positivo e produtivo. Minha pergunta é: quanto nós sentimos o nosso poder pessoal em nossa situação? Nós sentimos que somos como aqueles que estamos em poder? Ou somos parte só de algo? Somos parte de algo maior? Ou sentimos que podemos criar e moldar o que as coisas estão acontecendo para nós mesmos? Isso é o que eu estava falando. Durante o Covid, acho que as restrições que temos em nós mesmos, em termos de poder, foram bem claras. Tanto as necessidades dos outros, principalmente se temos crianças ou pessoas que precisamos cuidar, as regras de contato e quarentena, que nas quais nos restringe, e claro, nosso tempo limitado e de vida, expectativa de vida. Durante a Covid, minha experiência os meus limites estão bem mais claros. E me pergunto quanto podemos nos render à nossa falta de controle e viver no não saber, não poder prever. Ou a gente ainda encontra formas de criar ilusões ou desilusões de controle. Vou fazer um ponto importante aqui, que estou falando um pouco sobre o Covid como se fosse uma experiência universal, e acho que de certa forma é, porque nos afeta a todos, mas acho que também não estamos todos juntos de fato. Existem diversas posições diferentes. Todas as inequalidades que já estavam lá foram exacerbadas grandemente. E também as desigualdades entre nós, por exemplo, aqueles que podem trabalhar inseguramente em casa e aqueles que perderam o trabalho, ou aqueles que tiveram que continuar trabalhando, mesmo que eles estão se arriscando para poder continuar existindo. No Reino Unido, as estatísticas de Covid, as estatísticas para aqueles que estão no grupo minoria são muito maiores. Então, as inequalidades estão aumentando com isso. O último conceito é a solidão existencial. O conceito existencial que somos todos fundamentalmente sozinhos ao ser humanos. Ao ser humano, nós estamos presos dentro de nossa própria pele. Essa experiência, para mim, foi muito aguda e óbvia durante a quarentena. Bem pungente. Até o coronavírus se sentiu sozinho nisso, na pior parte da quarentena. Então o coronavírus falando que
Ninguém estava querendo, tá todo mundo me evitando. go outside No total, na quarentena, eu ia sozinha lá para fora, não via ninguém na rua para fazer meu exercício. Eu olhava as casas e imaginava, será que tem pessoas vivendo lá? Mas era difícil acreditar às vezes. Às vezes parecia que eu era a última pessoa do planeta. even online sometimes. O contato online, I'd look at people on the street. eu olhava para as pessoas na tela e pensava, será que aquela pessoa é real? Você é realmente uma pessoa? Você poderia ser se você fosse um robô, será que eu saberia? Kind of huge relief when I saw something Existia um grande alívio quando eu via algo espontâneo, como uma criança se escondendo, ou um gato passando na mesa. Parecia ser sinais que eu olhava e falava, isso deve ser coisa humana, ou talvez eles estejam passando algo tipo eu. E era muito bom ver essas coisas acontecendo. working online, that necessity E trabalhando online, essa necessidade de mostrar um pouco da minha humanidade foi muito importante. Mesmo, não importa a forma como ela era feita. Às vezes é difícil você conseguir programar so algo humano espontâneo de acontecer. O que eu quero terminar falando é sobre a ideia de encontro como uma resposta à existência, à solidão existencial. Isso é onde entra a filosofia centrada na pessoa. Nós estamos todos nessa coisa de humanidade juntos, mesmo que estamos sendo todos muito diferentes. encounter philosophy offers a dialogue A filosofia do encontro oferece uma resposta dialógica à nossa solidão existencial fundamental. very similar to Carol's conclusion. So I'm glad E é muito parecida com a conclusão da Carol, e eu gosto de completar isso. Schmitt enfatiza a nossa capacidade de resposta following Levinas o, ao chamado do outro, em um contexto social como de Levinas. talks about how Levinas fala sobre como o outro nos chama, e nós temos to the e other a resposta ética é estar aberto para o outro, estar disposto para o encontro com o outro. the idea is that in A encounter ideia é que no encontro nós podemos experimentar nós mesmos e o outro em toda a nossa individualidade e forma única de ser, e dentro da universalidade de ser da nossa humanidade. in conclusion, Em conclusão, I think the situation we're in at the moment acho que a situação que estamos agora é uma situação extrema da vida. Estamos numa área de não saber, não conseguimos saber ou prever and this is ou controlar, e isso nos provoca ansiedade. Mas também pode nos trazer uma liberdade de tentar controlar as coisas incontroláveis. Como Rogers falava, eu tinha que colocar no último slide, claro. A única certeza é que somos incertos. for me I want to try and use Eu percebo, para mim, que quero estar mais clara sobre o que significa para mim, o que é importante para mim no meu tempo limitado de vida. Não é algo ensaiado. Eu quero viver minha vida de acordo com os meus valores o máximo que eu possa. be an opportunity to be creative Pode ser uma oportunidade para ser criativo, aprender mais do que podemos controlar, que é só, não, de certa forma, nossas respostas. E o que não podemos controlar, basicamente tudo, e nos libertar dessas tentativas fúteis de nos desiludir de que temos mais controle do que realmente temos. tolerate our anxiety and Se podemos tolerar nossa ansiedade free ourselves com autocompaixão e ser livres com nós mesmos para ser abertos e criativos, talvez possamos ser abertos para encontro com o outro e conectar-nos para além do que nos separa, do que separa a nossa existência. Acho que é tudo que nós temos. and Finalmente, once we're gone probably won't matter quando nós vamos embora, talvez não importe muito. Da esquerda, a morte está falando qual que é o ponto de tudo, e a da direita falando, não importa, que já chegou a sua hora. you to take what you like from the last cartoon. I have a reference slide that I won't put up, but if anybody wants these sending round later. Então, depois, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês os slides.
shall I stop sharing? Then I can see people. Okay. Stop share. I'll try. Where is it? There we go. Pause share. No, stop share. That's it. Yeah. The share is. Gillian, before finishing here, I wanted to show Krista. Antes de terminar aqui, eu gostaria de mostrar a Krista, porque eu tinha tirado ela da sala, depois ela voltou, e ela é responsável pelos seus quadrinhos. Eu quero mostrar ela. Oi, Krista. Thank you, Krista. Obrigado, Krista. Olá. Obrigado. Okay, Gillian, thank you very much. Ok, Gillian, muito obrigado. Me trouxe ansiedade e angústia ouvir você falar sobre a vida e morte, tudo junto. Jesus. Então, agora, temos algumas perguntas para você, da audiência. Não sei se podemos fazer todas. Tem muitas coisas acontecendo no chat. Mas, vou te perguntar a pergunta, você te fazer a pergunta, e você vai dar alguns segundos para os tradutores traduzirem. Depois você responde. Ok? One is from Bianca Souza. De Bianca Souza, do Nordeste, lá no Maranhão. Ela te pergunta: você concorda que Covid-19 nos convida a pensar, a ser e viver com uma boa fé de Sartre? Uma boa pergunta. I'm going to repeat for them. Vou repetir para eles. Do you agree? Você concorda que o Covid nos convida a pensar, ser e viver com uma boa fé de Sartre? Okay. First of all, I think that Primeiro, eu acho que os filósofos existenciais, nós procuramos sentido em tudo. so we'll all been trying to make sense Todos individually. estamos tentando dar sentido individualmente ao Covid-19. E o que significa para nós pessoalmente e o que significa para o universo. Personally, I think Pessoalmente, eu acho que me fez pensar muito mais em viver em boa fé, porque a morte está tão próxima. I don't know about anyone else. Eu não sei mais sobre ninguém, só sobre os outros. Tem outra? Cadê a pergunta? Uma grande pergunta. Da Virgínia Teles, também do Nordeste, João Pessoa. Para alguns fenomenologistas, estar próximo da morte nos dá senso de nós mesmos. Você trouxe a experiência de viver com o Covid e apontou a diferença para a exposição dos vírus, que nos deixa muito vulneráveis. No Brasil, vivemos o genocídio dos negros e dos indígenas por séculos. Essas pessoas estão mais expostas ao risco da morte e estão sendo assassinados. Faz sentido, então, pensar que a morte dá sentido para aqueles que estão diariamente sob risco de morrer ou ser mortos. Você entendeu, Dília? O que eu repito? Eu não entendi muito bem qual é a pergunta.
A pergunta é que, por séculos, os negros e indígenas viveram genocídios por séculos. It makes sense to think Então, faria sentido pensar que a morte traz um sentido para aquelas pessoas que estão diariamente sob o risco de morrer ou serem mortos? yeah. Eu concordo que as inequalidades, as desigualdades podem ser um privilégio você não pensar na morte o tempo todo. E, e se não pensamos, também perdemos o sentido da vida também. There is one more question. One more question? Uma pergunta a mais? Está vindo para o meu telefone. And the question, well, that's difficult. That's difficult for me to read. Uma pergunta difícil para mim ler. Onde as pessoas podem encontrar um lugar para abrir-se ao outro e o espaço político do nosso tempo para que ferozmente tenta manter os indivíduos divididos. Que é, é, onde podemos encontrar um lugar para ser aberto ao outro, sendo que o espaço político do nosso tempo tenta ferozmente nos manter, tenta manter os indivíduos divididos, indo do máximo calmo. É uma ótima pergunta, realmente. Acho que tudo que podemos fazer é saber que isso está acontecendo e tentar sobrepujar isso da melhor forma possível. Eu quero perguntar a Carol, como podemos ser abertos para o outro quando estamos com tanto medo e isso nos impede e as pessoas tentam nos separar, nos deixam com mais medo? E a Carol realmente respondeu antes de eu falar que se eu tivesse percebido meu próprio medo, talvez eu pudesse conviver com isso. Então, poderia me abrir mais. Eu acho que é muito difícil quando há tantas forças tentando nos dividir. E eu acho que é a única esperança que nós temos também. Outras pessoas têm resposta, eu não tenho respostas. Eu gostaria de ter a resposta. there is another one Outra pergunta. Deu, Emanuel. O pessoal do Nordeste está perguntando muito. Jesus. O pessoal tá bom lá, hein? Ele é muito grato a você pelas suas palavras. Estou deleitado. Me pergunto se você não acha que a ênfase da CP, do desenvolvimento do ser e a plenitude do ser, pode nos tirar da discussão do lugar do self, do eu, no processo de ser uma pessoa. Você falou de Schmidt e Levinas, e acho que eles botavam muito mais ênfase no outro e na nossa inabilidade de controlar do que Rogers. O que você acha? Você acha que... Quer repetir? Repete, vai repetir. Só uma pergunta. Eu me pergunto se você não acha que a CP dá a ênfase da CP no desenvolvimento do ser e na plenitude desse ser nos tira da discussão sobre o lugar do ser
no processo de ser uma pessoa. Você falou sobre Schmidt e Levinas e acho que eles colocam muito mais ênfase no outro e na nossa inabilidade de controlar a vida do que o Rogers. O que você acha? Eu acho que Schmidt é importante em apontar que a pessoa tem ambos uma raiz individual e uma raiz relacional. E talvez isso não foi enfativado tanto por Rogers em si, mas ele fala sobre o organismo muito mais do que o self. E eu acho que tudo que ele falou foi sobre relação. É só como foi interpretado em uma individualidade, em uma sociedade individual. Na verdade, sempre foi algo sobre congruência e relação, sempre foi sobre relação. Então, acho que ambos, Schmidt e Rogers, estão certos nisso. Uma mais? De um dos tradutores. Carol Weba, da Argentina. Ótima apresentação. Você acha que os humanos, em geral, estão mais próximos do Apolo do que Dionysius? Quantas pandemias precisaremos para que para que acordemos e estejamos um pouco mais conscientes? Eu não acho que Dionísio seja melhor do que o Apolo. Para começar, eu acho que a maioria de nós tenha dimensões de Apolo e de Dionísio em certos momentos. Eu tenho ambas. Eu não acho que há uma maneira particularmente boa para se viver em boa fé, mas acho que provavelmente é melhor ou mais congruente ou mais autêntico de viver em boa fé do que em má fé, embora talvez seja mais doloroso e provoque mais ansiedade. E respondendo ao produzir coisas, mesmo quando elas desaparecem, acho que é algo humano. Eu não gostaria de me livrar nem do meu aspecto apolônio, de Apolo, nem de Dionísio. Eu vou pegar agora a pergunta da Carol e te pergunto quantas pandemias vamos precisar para que nós acordemos, sejamos conscientes. Eu não poderia conseguir responder isso, não tenho a mínima ideia. O que será necessário para que nós acordemos? Talvez próximo da nossa extinção, talvez acordemos. Talvez não. Mas acho que talvez nem todos acordem ao mesmo tempo juntos. Agora a última pergunta, por causa do nosso tempo, é da Ana Paula, do Mato Grosso, do centro do Brasil. Pessoalmente, eu não consigo pensar sobre a possibilidade real de ter boa fé. O alto custo das mortes e estando de luto, como fazemos isso? Acho que é como viver. Perda, morte e o luto parte da vida. Né? Não tem como você impedir isso. Se você fazer isso, o custo é você evitar a vida. Eu acho que você não pode escolher somente as boas emoções. Eu só quero as partes boas. Eu só quero estar com alegria e conhecer o amor, e ser feliz e conhecer a alegria. É um pacote, na verdade. Você nos facilita em estar em contato com a nossa ansiedade e nos fazer perguntas tão difíceis e grandes para você. Eu acho que é isso que eu penso isso. E eu agradeço por isso. Eu acho que você nos acordou um pouco. Pelo menos me acordou.
Obrigado, Márcia. Eu agradeço muito, Gillian, por ter aceitado o nosso convite e trazer essas reflexões com tanta clareza, com bons exemplos. E o cartunista é ótimo também. Ela é uma artista. Muito obrigado, Krista. Se você nos autorizar para passar o seu contato, seu e-mail, as pessoas entrarem em contato com você, eu posso fazer isso. As pessoas também estão interessadas em ter o seu PowerPoint. E o que eu estou dizendo a todos é que eu preciso da autorização do apresentador. Você tem? Sou novo porque eu tenho o velho, né? Se você autorizar, eu mando por e-mail para as pessoas com os contatos e os textos e os papéis e os slides. Se você... Para mim é ótimo que as pessoas possam ressonar com isso e questionar. Você vai receber um pouco de feedback, acredito eu. Tem muitos feedbacks, tem muitas pessoas aqui, estão trazendo 260 pessoas agora. Muitas pessoas comentando. Então você vai receber tudo isso. Muito obrigado. Pela comunidade brasileira te agradece. Eu vou te pedir 5 minutos de pausa antes de ir para a Maureen, na apresentação da Maureen. 5 minutos.